Londres, 1783. O inverno morde com seus dentes mais cruéis, e a fome se espalha como uma praga invisível pelos becos úmidos da capital do império. Um homem, um pai desesperado com os olhos fundos de tanto sofrimento, rouba um simples pedaço de pão para alimentar seus filhos, que estão há dias sem comer nada. Seu crime? 5 shillings de valor. Sua sentença? A morte. Mas o que ninguém diz, o que os livros de história cuidadosamente silenciam, é que a forca era, na verdade, a opção mais misericordiosa. Por trás das perucas empoadas e das palavras latinas do tribunal, se escondia um monstro jurídico tão retorcido e calculado que fazia as masmorras medievais parecerem brincadeira de criança. Assim começou o que os historiadores chamariam mais tarde de Código Sangrento. Uma máquina de terror perfeitamente lubrificada, projetada não para fazer justiça, mas para destruir qualquer resquício de resistência no coração de sua população. O Império Britânico, o mesmo que se apresentava ao mundo como o berço da civilização, construiu seu poder sobre alicerces de medo e sangue. Durante mais de 3 séculos, o sistema judicial britânico operou como uma guilhotina invisível, ditando sentenças de morte com uma facilidade arrepiante. Por volta de 1760, mais de 200 ofensas, muitas delas absurdamente triviais, eram punidas com a execução. Roubar comida, cortar uma árvore alheia, até mesmo andar pela estrada com o rosto enegrecido. Todas essas ações, por insignificantes que parecessem, podiam levar um homem à forca. E o mais perturbador de tudo é que essas leis não pertenciam à Idade Média. Não eram resquícios de uma barbárie distante. Foram redigidas e aprovadas por homens educados, membros do parlamento, que sinceramente acreditavam que o terror era o caminho para a ordem social. Crianças de apenas 7 anos eram condenadas à morte por furtar um lenço. Os famintos que roubavam pão sofriam o mesmo destino que assassinos a sangue frio. O sistema não só punia o culpado, destruía famílias inteiras, deixando esposas e órfãos à mercê da miséria. Tudo era calculado para que a ideia de se rebelar nem passasse pela mente do povo. Sir William Blackstone, o jurista mais influente da época, disse sem rodeios: "O medo da morte é o instrumento mais eficaz para manter as massas em obediência." Mas isso não era justiça, era guerra psicológica disfarçada de lei. Entre 1770 e 1830, a Grã-Bretanha executou mais pessoas por habitante do que qualquer outro país europeu. 90% das vítimas vinha da classe trabalhadora, enquanto os ricos, culpados dos mesmos delitos, sempre encontravam brechas legais ou recebiam o perdão real. A justiça supostamente cega tinha um preço e só os poderosos podiam pagá-lo. E ainda assim, a morte rápida continuava sendo um privilégio. O verdadeiramente aterrorizante estava reservado para quem o império desejava usar como exemplo. A execução simples era o final benigno. Para os inimigos do Estado, para os traidores, para aqueles que ousavam desafiar a ordem imposta, o castigo mal começava com a sentença. O que vinha depois não buscava apenas eliminar o corpo, pretendia destruir a alma, desmembrá-la publicamente e semear o medo em cada canto do reino. Assim, o Império Britânico não se sustentou unicamente com armas e navios, mas com um sistema judicial convertido em ferramenta de dominação. Um sistema que não precisava justificar sua crueldade, porque havia conseguido que a sociedade a aceitasse como necessária. E uma vez que o medo se instala no coração de um povo, o poder não precisa gritar. Basta que suas vítimas saibam o que acontece quando alguém se atreve a levantar a voz. Imagine viver em uma sociedade onde a lei não protege, mas aterroriza. Onde a justiça não é um direito, mas um instrumento de controle. Essa foi a realidade sob o Código Sangrento, um sistema judicial que transformou o medo na ferramenta mais eficaz do Império Britânico. Não era produto da loucura, mas de uma estratégia deliberada.
manter a ordem esmagando qualquer tentativa de resistência. No final do século XVIII, mais de 200 ofensas, muitas delas insignificantes, eram punidas com a morte. Roubar comida, derrubar uma árvore ou até mesmo ser pego sem trabalho podia levar ao patíbulo. Crianças eram executadas por pequenos furtos e famílias inteiras eram destruídas por delitos menores. A lei não punia o crime, punia a pobreza. A desigualdade era avassaladora. Enquanto a classe trabalhadora morria na forca, os ricos compravam sua liberdade ou recebiam o perdão real. As execuções se tornaram espetáculos públicos. Multidões reunidas em praças observavam corpos balançando, lágrimas familiares e o horror elevado à lição moral. Tudo era projetado para infundir medo e deixar claro que o poder imperial não podia ser desafiado. Até a linguagem judicial era teatral. Os juízes pronunciavam sentenças envoltas em citações latinas e referências religiosas, apresentando a crueldade como justiça divina. A sociedade inteira foi moldada pelo temor. Os pais educavam seus filhos para obedecer, os mercados falavam de execuções como de qualquer notícia cotidiana, e as igrejas justificavam a morte como vontade de Deus. Assim, a lei deixou de ser um conjunto de normas e se tornou um chicote invisível que controlava pensamentos, condutas e destinos. Mas para aqueles que se atreviam a desafiar o império, o castigo ia além da forca. O que os esperava era um ritual de terror, projetado não apenas para destruir o corpo, mas também o espírito. O esquartejamento público, a forma mais extrema de dominação. Nenhum castigo representou melhor a essência do poder absoluto britânico do que o esquartejamento público. Não era simplesmente uma execução. Era um ritual, um espetáculo macabro que combinava humilhação, dor física, destruição simbólica e terror psicológico. Era a mensagem definitiva do Estado aos seus súditos. Assim termina quem ousa desafiar o trono. E sua crueldade não conhecia limites. Oficialmente, este castigo estava reservado para os traidores, mas o termo traição era tão amplo que podia ser aplicado a quase qualquer ato. Falsificar moedas, corresponder-se com estrangeiros, pertencer à fé católica em tempos de intolerância, ou até mesmo pronunciar em voz alta opiniões consideradas perigosas. Todo aquele que ameaçasse, ainda que minimamente, a autoridade do império podia acabar no cadafalso, condenado à mais degradante das mortes. A cerimônia começava muito antes da execução. Durante dias, às vezes semanas, o condenado era mantido vivo, em condições subhumanas, privado de comida, água e sono, com o único propósito de quebrar seu espírito. Mas o verdadeiro horror começava no dia marcado. O réu era amarrado a uma plataforma de madeira e arrastado por cavalos pelas ruas de paralelepípedos de Londres, em um percurso lento e humilhante. A multidão o insultava, jogava objetos e cuspia em sua passagem. Aquela procissão não era um simples traslado. Era uma demonstração pública do poder do Estado, um lembrete para cada cidadão de que ninguém, nem mesmo um nobre, estava acima da coroa. Quando o condenado chegava ao cadafalso, o ritual tornava-se ainda mais sinistro. Ele era pendurado pelo pescoço, mas não até a morte. O objetivo não era matá-lo rapidamente, mas infligir o máximo sofrimento possível. Ele era baixado antes que perdesse a consciência, com a respiração ofegante e o corpo debilitado. Então, enquanto ainda estava vivo, o carrasco abria seu abdômen com uma faca afiada, extraindo lentamente seus órgãos internos. Muitas vezes, estes eram queimados diante de seus olhos moribundos. A castração, realizada com precisão cirúrgica, tinha um significado mais profundo que a simples dor. Representava a aniquilação de sua linhagem, a extinção de sua descendência, o castigo que transcendia a carne para alcançar a memória. Só quando o sofrimento havia atingido seu clímax, o carrasco decapitava o réu.
mas nem mesmo a morte significava o fim. O corpo era esquartejado com técnicas refinadas, dividindo-o em 4 partes cuidadosamente separadas. A cabeça, impregnada de alcatrão para retardar sua decomposição, era cravada em uma estaca e exposta na Ponte de Londres, onde milhares de pessoas a viam diariamente. As extremidades eram enviadas a diferentes cidades, muitas vezes aos povoados natais do executado, para servir como advertência. Em ocasiões, as partes do corpo eram penduradas em gaiolas metálicas especiais, projetadas para exibir os restos durante meses ou até anos. Este espetáculo, longe de ser um ato de justiça, era uma arma política. A brutalidade não tinha como objetivo castigar o culpado, mas infundir terror nos inocentes. A mensagem era clara: quem se opusesse ao poder do império não só perderia a vida, mas seria apagado da história, convertido em um símbolo de advertência eterna. A presença constante dessas relíquias humanas em pontes, muralhas e praças transformava a paisagem urbana em um teatro do medo. O impacto psicológico era devastador. As famílias dos condenados não só choravam seus mortos, mas deviam suportar a humilhação pública de ver seus restos profanados. Muitos evitavam sequer falar do executado, por medo de serem associados à traição. A censura não era necessária. O terror fazia o trabalho por si só. Durante séculos, o esquartejamento público moldou a política, a religião e a cultura do Império Britânico. As conversas sobre reformas, direitos ou liberdades eram sufocadas no silêncio imposto pela lembrança dos corpos mutilados que pendiam nas ruas. E enquanto o povo vivia com o medo tatuado na alma, o poder continuava a se fortalecer, alimentado pelo espetáculo da dor humana. Era o castigo perfeito porque não só destruía o indivíduo, destruía seu nome, sua família, sua história. Convertia sua existência em uma advertência eterna. E para um império que aspirava a dominar o mundo, não havia ferramenta mais eficaz do que um povo paralisado pelo medo. Se o esquartejamento era o espetáculo supremo de poder absoluto, o gibbeting, conhecido também como a exposição em gaiolas de ferro, era a estratégia do terror prolongado. Era um castigo que não terminava com a morte, mas que começava com ela. Uma prática tão fria e calculada que transformava o corpo humano em um cartaz de advertência, um lembrete constante do que acontecia a quem ousava desafiar o império. Em vez de apagar os condenados, o Estado os convertia em monumentos grotescos à sua própria autoridade. A lógica por trás do gibbeting era simples. A execução rápida tinha um efeito imediato, mas passageiro. O medo devia ser permanente, cotidiano, ineludível. Por isso, em vez de enterrar os ajustiçados, seus corpos eram colocados em estruturas de ferro projetadas para sustentá-los durante semanas, meses e até anos. Em muitos casos, o castigo começava inclusive antes da morte. Alguns prisioneiros eram trancados vivos em gaiolas penduradas em postes altos, expostos ao vento, ao frio, ao sol escaldante e à vista implacável do público. Morriam lentamente, de fome, de sede ou de loucura, enquanto o mundo seguia seu curso a seus pés. Imagine, você viaja por uma estrada rural na Inglaterra no século XVIII e, ao longe, vê uma figura humana pendurada em uma armação metálica. Ao se aproximar, percebe o fedor: carne podre, ossos expostos, corvos bicando os restos, vermes rastejando pelo crânio. Às vezes o corpo ainda se move, ainda com um fraco sopro de vida. Outras vezes é um esqueleto balançando com o vento. Não é uma cena isolada. Era comum encontrar essas macabras placas em cruzamentos de estradas, na entrada dos portos ou nas praças dos mercados. Cada elemento era calculado com precisão. As gaiolas eram feitas sob medida, projetadas para impedir qualquer tentativa de fuga ou suicídio. Os anéis de ferro prendiam o torso, os braços e as pernas, mantendo o prisioneiro em posição vertical para que todos pudessem vê-lo de longe.
Os magistrados escolhiam estrategicamente o local de exposição, perto do local do crime, na cidade natal do condenado, ou em pontos onde milhares de pessoas passariam diariamente. O objetivo era um só: gravar o medo na memória coletiva. Alguns casos se tornaram lenda. Em 1701, o famoso pirata William Kidd foi executado e seu corpo foi colocado em uma gaiola em Tilbury Point, onde permaneceu pendurado por mais de 20 anos. Os navios que entravam no rio Tâmisa deviam passar bem por baixo de seu cadáver balançando, uma mensagem aterrorizante para qualquer um que pensasse em desobedecer à lei marítima britânica. Mas o impacto do gibbeting ia muito além do criminoso castigado. Seu efeito real se desdobrava sobre comunidades inteiras. As crianças passavam todos os dias em frente aos corpos decompostos a caminho da escola. As famílias que perdiam seus entes queridos eram obrigadas a contemplar sua degradação. As conversas nos mercados giravam em torno da pestilência que impregnava o ar, e muitos evitavam certos caminhos por medo de cruzar com o espetáculo. O castigo não afetava apenas o indivíduo, infectava a vida cotidiana de todo um povo. O Estado, inclusive, estudava as condições climáticas para prolongar o terror. No verão, a decomposição se acelerava, espalhando o cheiro por quilômetros. No inverno, o frio preservava os corpos durante meses. Usava-se alcatrão para retardar a putrefação e garantir que o cadáver continuasse sendo reconhecível por mais tempo. Era uma estratégia científica do medo, projetada para que o castigo sobrevivesse à execução. O gibbeting transformou a justiça em uma paisagem. Já não era necessário presenciar uma execução para entender o poder do Estado. Bastava olhar para o horizonte e ver um corpo suspenso, com seus membros balançando ao vento, condenado a uma segunda morte, a de sua dignidade. E nesse silêncio, o Império encontrava sua força. Para muitos prisioneiros, a morte teria sido uma libertação. Mas para o Império Britânico, a morte não era suficiente. Era necessário que o castigo continuasse, que a vergonha persistisse, que o medo nunca desaparecesse. Porque enquanto um corpo apodrecesse à vista de todos, ninguém se atreveria a desafiar o trono. Se o gibbeting era o símbolo do medo perpétuo em terra firme, no mar britânico existia outra ferramenta igualmente aterrorizante: o chicote de 9 caudas, conhecido em inglês como Cat o' Nine Tails. Este instrumento não só castigava, mas marcava suas vítimas para toda a vida, tanto no corpo quanto na mente. Era o chicote que transformava os homens em exemplos vivos do poder imperial, a arma com que a Marinha Real mantinha a ordem através da dor e da humilhação. A bordo de um navio de guerra britânico do século XVIII, não existia a noção de liberdade nem de justiça. Muitos marinheiros não se alistavam voluntariamente. Eram recrutados à força, arrancados de seus lares e obrigados a servir sob condições miseráveis. O menor ato de desobediência, uma palavra mal pronunciada, um olhar desafiador ou uma queixa, podia ser considerado insubordinação. E a insubordinação era paga com carne dilacerada. A cerimônia do castigo começava com uma encenação cuidadosamente planejada. O acusado era levado ao convés principal diante de toda a tripulação. Não havia privacidade, porque a humilhação pública era parte essencial do processo. Ele era despojado da camisa e amarrado a um poste de madeira ou a uma grade com os braços estendidos sobre a cabeça. O silêncio absoluto reinava, enquanto um tambor marcava o ritmo do castigo. Então, aparecia o chicote. 9 tiras de couro de quase 1 metro de comprimento, algumas com nós estratégicos, outras com fragmentos de chumbo ou até mesmo com ganchos metálicos na ponta. Cada golpe era calculado com precisão. A pele se abria ao primeiro impacto, deixando linhas vermelhas que logo se tornavam feridas profundas. Após a 10ª chicotada, os músculos ficavam dilacerados. Após a 20ª, a carne se convertia em uma massa sangrenta. Os médicos de bordo vigiavam constantemente o pulso do condenado, não por compaixão,
mas para garantir que ele não morresse muito cedo. O objetivo não era executá-lo, era quebrá-lo sem matá-lo. Alguns castigos consistiam em 12 ou 20 chicotadas. Outros, em casos de motim ou desobediência grave, podiam superar os 300. Em mais de uma ocasião, os homens ficavam tão mutilados que não conseguiam se mover por semanas. Muitos sofriam infecções, febre e dores crônicas que os acompanhavam o resto de suas vidas. As cicatrizes eram inconfundíveis, profundas, retorcidas e impossíveis de ocultar. Eram um selo de vergonha, mas também de advertência. Inclusive, anos depois, um antigo marinheiro podia ser reconhecido nas tavernas pelo estado de suas costas. O chicote não só castigava o corpo, condicionava a mente. Cada marinheiro que presenciava uma flagelação sabia que, se desafiasse a autoridade, seu destino seria o mesmo. Os gritos do castigado, o som do couro ao golpear a carne e o cheiro do suor misturado com o sangue criavam um trauma coletivo que mantinha a tripulação em um estado constante de submissão. O medo era tão eficaz que raramente era necessário repetir o castigo com os mesmos homens. A crueldade do chicote de 9 caudas não se limitou aos navios. O Império o exportou para suas colônias, onde seu uso se tornou ainda mais desumano. Nas plantações do Caribe, os escravos eram chicoteados até desmaiar para evitar rebeliões. Na Índia, os soldados coloniais eram castigados com chicotes reforçados com metal. Na Austrália, os convictos recebiam centenas de chicotadas por infrações menores. Em todos os cantos do Império, o chicote se tornou a linguagem universal do poder. E o mais perverso era que o castigo nunca terminava por completo. As cicatrizes não só deformavam a pele, mas também a identidade. Muitos homens, incapazes de suportar a lembrança do suplício, isolavam-se, afundavam na loucura ou se entregavam ao álcool. Outros eram marginalizados pela sociedade, considerados criminosos mesmo depois de terem cumprido sua pena. O chicote os havia castigado, sim, mas também os havia condenado a viver como lembretes ambulantes do poder imperial. Assim, o chicote de 9 caudas não era apenas um instrumento de tortura, era um método de controle social. Convertia a dor em obediência, o sofrimento em disciplina e as cicatrizes em símbolos de poder. E enquanto os corpos dos marinheiros sangravam no convés, o Império continuava sua expansão, alimentado pelo medo que aquele chicote deixava gravado em carne viva. Se a forca terminava com a vida em um instante e o chicote deixava cicatrizes na pele, o transporte era um castigo que destruía lentamente tudo o que tornava uma pessoa humana. Sua liberdade, sua dignidade, sua história e sua esperança. Foi o método mais eficaz do Império Britânico para punir sem matar, eliminando milhares de pessoas indesejáveis da sociedade, enquanto aproveitava seus corpos como força de trabalho para construir seu império. Entre 1770 e 1868, mais de 160 mil pessoas foram condenadas ao exílio forçado em colônias como Austrália, América ou Caribe. A maioria era de pobres, operários ou camponeses acusados de delitos menores. Roubar pão, cortar uma árvore ou até mesmo mendigar na rua. O processo começava no tribunal com uma frase que, em aparência, soava menos cruel que a pena de morte: transporte por 7 anos. No entanto, esta sentença significava o desenraizamento total. O condenado era acorrentado, separado de sua família e conduzido a um porto onde o esperava uma viagem ao inferno. Os porões dos navios estavam superlotados, sem ventilação, cheios de imundície e doenças. Homens, mulheres e crianças eram empilhados como mercadoria humana, sem espaço para se mover, obrigados a viver durante meses entre vômito, excrementos e corpos doentes. A falta de higiene e alimentos adequados transformava cada travessia em uma sentença de morte. Muitos morriam por doenças respiratórias, disenteria ou fome antes de chegar. No navio Neptune, 1790,
De 502 prisioneiros, 158 morreram durante o trajeto. Para quem sobrevivia à viagem, o pesadelo continuava. Ao chegar às colônias, eram vendidos ou designados como mão de obra gratuita. Trabalhavam de sol a sol em campos de cultivo, minas, obras públicas ou construindo estradas e portos, sem salário e sem direitos. Eram espancados pelo menor erro, privados de comida como castigo e, em muitos casos, assassinados por seus supervisores sem consequências legais. A ideia de que algum dia recuperariam a liberdade era, na prática, uma ilusão. As sentenças podiam ser prolongadas arbitrariamente por supostas infrações. Muitos prisioneiros morriam no exílio sem voltar a ver jamais suas famílias. As mulheres sofriam um destino ainda mais terrível. Durante a viagem, eram vítimas de estupros sistemáticos por parte da tripulação, e muitas chegavam grávidas ao seu destino. O caso do navio Lady Juliana, em 1790, é emblemático. Das 226 prisioneiras, a maioria ficou grávida durante a travessia. Uma vez em terra, muitas eram obrigadas a servir como escravas sexuais ou a casar-se com colonos contra sua vontade. O transporte não era apenas um castigo individual, era uma ferramenta imperial. Graças ao trabalho forçado dos prisioneiros, o Império Britânico construiu estradas, docas, cidades inteiras e plantações. A infraestrutura das colônias foi erguida literalmente sobre os corpos e o sofrimento dos condenados. Lugares como a ilha de Norfolk se tornaram sinônimo de inferno. As condições eram tão extremas que muitos prisioneiros preferiam morrer antes que continuar vivendo ali. Além disso, o transporte tinha um propósito político e social: limpar a metrópole de pobres, delinquentes menores, rebeldes e opositores políticos sem sujar suas ruas com execuções em massa. Era uma forma de controle social encoberta. Os que incomodavam o sistema eram simplesmente enviados para o outro lado do mundo e apagados da história. Seus nomes desapareciam dos registros. Suas vidas eram reduzidas a números em listas de carga humana, e seus destinos ficavam selados no esquecimento. O transporte revelou o rosto mais frio e calculista do Império. Mostrou que não era necessário matar uma pessoa para destruí-la. Bastava arrancá-la de sua terra, transformá-la em escrava e condená-la ao esquecimento. Nesses barcos carregados de correntes, não só viajavam criminosos, mas também as provas vivas de como a justiça britânica disfarçou a escravidão de legalidade. E em cada colônia edificada com seu trabalho forçado, ficava gravado o preço humano do domínio imperial. Entre todos os castigos aplicados pelo Império Britânico, o esmagamento até a morte foi um dos mais cruéis e psicologicamente devastadores. Diferentemente de outros métodos que buscavam infligir dor física imediata, este tinha um objetivo muito mais retorcido: quebrar a vontade do acusado e transformar o silêncio em um crime. Conhecido como peine forte et dur, era aplicado àqueles que se recusavam a declarar-se culpados ou inocentes perante o tribunal. Essa recusa impedia o julgamento e evitava que a coroa confiscasse seus bens, o que significava que muitas pessoas se calavam deliberadamente para proteger suas famílias. A tortura começava com um procedimento simples, mas aterrorizante. O prisioneiro era deitado de costas, coberto com uma tábua de madeira e, em seguida, pedras pesadas eram colocadas sobre seu corpo, uma após a outra, durante horas ou até dias. No início, a dor era suportável, mas com o passar do tempo, o peito começava a colapsar, as costelas se quebravam e cada respiração se tornava um ato agônico. O condenado sabia que bastava pronunciar algumas palavras para deter o tormento, mas fazê-lo significava perder tudo. Alguns decidiram resistir até o fim. O caso mais célebre foi o de Giles Corey, acusado de bruxaria em Salem em 1692. Durante 2 dias suportou o peso crescente das pedras sem pronunciar palavra alguma. Sua última frase foi uma zombaria ao poder: mais peso. Há também o exemplo de Margaret Clitheroe, executada em 1586
por proteger sacerdotes católicos. Seu silêncio inspirou muitos a resistir à perseguição religiosa. O sofrimento não se limitava à vítima. Em muitos casos, familiares e amigos eram obrigados a presenciar a tortura, sabendo que bastava convencer o acusado a falar para deter a dor. Este elemento psicológico multiplicava o alcance do castigo, tornando-o um instrumento não só de repressão individual, mas também de controle social. O esmagamento demonstrava que o poder não precisava de sangue nem feridas visíveis para se impor. Podia fazê-lo esmagando lentamente o corpo e, com ele, a dignidade humana. Com este método, o Império Britânico demonstrou que até o silêncio, esse último refúgio de liberdade, podia ser convertido em uma arma do Estado. Se o esmagamento era o castigo do silêncio, a temida filha do carrasco representava o domínio total do corpo humano. Criada no século XVI, sob o reinado de Henrique VIII por Sir Leonard Skeffington, esta máquina de ferro foi projetada com precisão para levar a dor ao limite, sem necessidade de derramar sangue. Seu objetivo não era matar, mas quebrar física e psicologicamente os inimigos do Estado, forçando confissões, destruindo vontades e semeando o medo sem deixar marcas visíveis. A estrutura era simples, mas aterrorizante. Obrigava o prisioneiro a adotar uma posição fetal extrema, com as pernas dobradas contra o peito e os braços envolvidos ao redor dos joelhos. A cada giro do mecanismo, o corpo se comprimia mais, reduzindo o espaço vital até que respirar se tornava um ato doloroso e cada batida do coração uma tortura. A pressão afetava órgãos internos, provocava hemorragias nasais, sangramentos pelos ouvidos e até mesmo a ruptura de vasos sanguíneos sob a pele. Muitos prisioneiros perdiam a consciência só para serem reanimados e continuar o tormento. O mais perverso deste método era a sua invisibilidade. Diferentemente do chicote ou da forca, a filha do carrasco raramente deixava feridas externas. As autoridades podiam apresentar-se ao mundo como um império civilizado, enquanto praticavam uma das formas mais desumanas de tortura conhecidas. Os testemunhos dos sobreviventes frequentemente eram desacreditados por falta de provas físicas, o que convertia a negação oficial em parte do castigo. Este instrumento foi utilizado especialmente contra dissidentes religiosos, conspiradores políticos e traidores. Muitos, incapazes de suportar a dor, confessavam crimes que não haviam cometido ou delatavam seus próprios aliados. O sacerdote jesuíta John Gerard descreveu em suas memórias como suas costelas se comprimiam a ponto de mal conseguir respirar, enquanto sua mente se desmoronava lentamente. A reformista protestante Anne Askew, torturada em 1546, ficou tão debilitada que teve de ser levada em cadeira à sua execução. O verdadeiro poder da filha do carrasco não residia apenas no sofrimento que causava, mas no terror que inspirava. Sua mera existência bastava para silenciar vozes antes que fossem pronunciadas. Era um castigo preventivo, um lembrete constante de que o Estado podia te destruir sem deixar rastro algum. Assim, o Império Britânico aperfeiçoou a arte de reprimir sem sangue nem vestígios visíveis. Com um simples mecanismo de ferro, foi capaz de converter o corpo em sua própria prisão e o medo em sua mais poderosa ferramenta de controle. O Império Britânico, admirado durante séculos como símbolo de civilização, progresso e justiça, construiu na realidade seu poder sobre alicerces de violência, medo e repressão sistemática. Cada método de castigo que vimos não foi um acidente, nem o resultado da crueldade isolada de alguns homens, mas parte de uma estratégia cuidadosamente projetada para manter o controle absoluto. O Código Sangrento transformou o medo em lei. O esquartejamento fez do corpo humano um instrumento político. O guillotine transformou a morte em um espetáculo público que perpetuava o terror. O chicote de 9 caudas marcou corpos e mentes para sempre. O transporte apagou vidas inteiras em terras distantes. E o esmagamento e a filha do carrasco
demonstraram que até o silêncio e a mente podiam ser convertidos em armas do Estado. Nenhum desses horrores foi casualidade. Tudo estava pensado para submeter, dissuadir e destruir qualquer forma de resistência. A violência não era um erro do sistema, era o sistema. Através do medo, o Império moldou sociedades inteiras, eliminou inimigos sem necessidade de batalhas e manteve o controle sobre milhões de pessoas dispersas em todo o mundo. E o mais inquietante é que o fez sob a aparência de legalidade, envolvendo suas atrocidades na linguagem do direito, da moral e da religião. Este legado continua presente. Muitas estruturas policiais, penitenciárias e judiciais modernas nasceram dessa lógica imperial. Punir não para reabilitar, mas para infundir temor. Mesmo hoje, ideias como a dissuasão ou a ordem social conservam a essência daquelas práticas, e o impacto psicológico de séculos de repressão ainda pesa sobre sociedades inteiras, povos inteiros educados para obedecer, gerações que cresceram temendo o Estado e aceitando a injustiça como inevitável. A lição que esta história nos deixa é clara. A barbárie nem sempre se mostra como brutalidade evidente. Às vezes, disfarça-se de justiça, veste-se de lei e proclama-se civilização. Por isso, recordar este passado não é um exercício de culpa, mas uma advertência. Se esquecermos o que ocorreu, se aceitarmos que o poder pode atuar sem limites, a história inevitavelmente se repetirá. Agora a pergunta é sua. A violência pode ser justificada em nome da ordem? O Estado deve ter o direito de destruir vidas para conservar seu poder. Deixe-nos sua opinião nos comentários e participe deste debate. O silêncio, o mesmo que o Império esmagou durante séculos, não deve voltar a reinar.